colecionador de Bíblias. Então, ele tem 50 Bíblias de algumas denominações e de várias traduções. E eu tive a curiosidade de pegar 3 delas. Eu peguei a versão da King James, a versão da Genebra e a versão da Tradução do Novo Mundo. E nas 3 versões, assim como no original no grego, o verbo estar deu. Bom, se o original é deu, e que é o significado de não tomar de volta, e por que então Jesus não está aqui hoje? Por que Jesus voltou ao ponto de origem? Esta é a pergunta. Quando Deus deu Jesus, ele não estava só mudando de endereço. Era algo muito maior, era algo muito mais profundo. E isso tem a ver com uma palavra conhecida no mundo cristão e na teologia, que é encarnação. E o seu significado já diz que vem da palavra encarnar, que tem do significado de carne, significa transformar algo em carne. Então, quando Deus deu Jesus, ele estava fazendo com que Jesus se tornasse um ser humano. E se dar é não tomar de volta, significa que Jesus tornou-se um ser humano para nunca mais deixar de ser humano. Um parênteses aqui. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele agregou as 2 naturezas, que isso é um mistério que a gente vai estudar por toda a eternidade e talvez a gente não vá compreender. Para interpretar um pouco esse raciocínio que eu estou trazendo, eu vou contar uma historinha, uma pequena ilustração sobre a questão de encarnar e de dar. Você, um ser humano, está na sua cidade, vai todos os dias trabalhar. E aí, quando você passa pela calçada, você vê um pequeno formigueiro. E ali você vê as formigas trabalhando dia e noite na chuva, construindo aquele formigueiro, e você acha isso muito bonito. Certo dia, quando você está indo ao trabalho, passando pelo mesmo lugar, você encontra uma placa no terreno, vende-se. E aí você se preocupa, nossa, eu preciso avisar aquelas formigas de que esse terreno vai ser vendido e que vai acontecer algo muito ruim com o formigueiro. E aí então você pensa, olha, o que eu posso fazer para avisá-las? Eu não posso ir lá chegar e falar, olha, vai vir aqui um trator e vai destruir o formigueiro. Até porque 2 espécies diferentes, elas não se comunicam. Então, você vai e se transforma em uma formiga. Você começa a agir como uma formiga, você começa a trabalhar ali no meio delas, começa a criar um laço, uma amizade. E aí você, um certo dia, enquanto está acontecendo uma reunião ali com a rainha, você fala, olha, é o seguinte, esse terreno aqui, ele vai ser vendido, e eu vim aqui para avisar vocês que vocês precisam se mudar para o terreno ao lado. Eu posso mostrar o caminho, mas tem que ser rápido, porque os tratores já estão vindo destruir aqui. E aí uma formiguinha vai e levanta. Quem é você? Não, é que assim, eu venho de muito longe e eu estou tentando salvar vocês, eu estou tentando mostrar que há um outro caminho. E uma outra pergunta, mas o que é trator? E aí você começa a explicar que é um caminhão grande, de rodas grandes, que passa destruindo tudo. E aí uma outra vai e fala assim, como que você sabe de coisas que a gente nunca ouviu falar? E aí você se revela, vou falar a verdade, é que eu sou um ser humano e eu me transformei em formiga para ajudar vocês a encontrar um caminho. E aí acontece uma rebelião lá dentro do formigueiro, mandam matar você, alguns acreditaram, vão para outro terreno e os outros permanecem ali. E aí você morreu. Você retorna à sua vida de ser humano, você vai para o seu trabalho, você come, você se alimenta, se veste, né, faz tudo o que você já tinha como rotina. Só que existe uma pequena diferença. Você não retorna em carne. Você retorna com o corpo de formiga, com braços de formiga, com pernas de formiga, com pele de formiga. Isso foi
o que Deus fez com Jesus. Isso foi o verbo dar. Pelo resto da sua vida, enquanto você viver, você terá o corpo de formiga. Até o último momento da sua vida, no meio do ser humano. Isso que foi o verbo dar de Deus. E aí você começa a fazer umas pequenas reflexões. A gente entendeu que os nossos pecados, eles trouxeram consequências para nós. A gente também já entendeu que os nossos pecados, eles também trouxeram consequências para Jesus. Só que a gente ainda não entendeu que os nossos pecados, eles trouxeram também consequência para a divindade para sempre. Vocês estão tentando entender a mensagem de hoje? O que aconteceu com Jesus? O que os nossos pecados fizeram com Jesus? Os nossos pecados trouxeram essa consequência para a divindade, que é a Trindade, para sempre. Além de ter levado Jesus para a cruz, é entender que ele deixou a Trindade, como eu posso dizer, sem a sua originalidade, para sempre. Sabe por quê? Porque antes do pecado, lá na criação, a Trindade, ela era perfeita. Ela nunca deixou de ser perfeita. Só que eu quero que você compreenda um pouco. Existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na sua glória, no seu poder. Só que hoje, ela está sim ainda com o seu poder. Só que existe uma formiga agora no meio da Trindade. Você consegue compreender o que é a consequência dos nossos pecados? Jesus não voltou para o Pai como ele era. Ele voltou como um ser humano. Porque ele carrega essa característica para sempre. Eu fico imaginando Adão. Quando Adão abrir os olhos e ver que o Jesus na sua frente não era o mesmo Jesus que visitava e andava com ele no jardim. No requisito de corpo, né? Eu não sei como era Jesus, eu não sei como é Deus, mas eu sei como é Jesus hoje por causa do pecado. Ele tem um corpo de ser humano. Imagine quando Adão olhar e falar, Jesus, mas nessa estatura, o Senhor tem a minha pele, o Senhor tem uns olhos nesta cor, um cabelo mais ou menos assim. Isso foi o verbo dar. Isso foi o amor de Deus por você e por mim. Isso foi o peso e a consequência do pecado. Entender que Jesus retornou ao Pai, não como ele era antes, mas agora como um corpo de ser humano. E eu fico pensando assim, compreender isso foi muito importante e bonito para mim. Saber que o amor de Deus foi tão grande a ponto de, além de entregar o seu Filho unigênito, é entender que Jesus vai ter esta característica para toda a eternidade. Quando chegar no céu, a gente não vai só olhar as marcas de suas mãos, as marcas que a cruz e a coroa de espinhos deixou Jesus. A marca da minha salvação é o próprio Jesus, da cabeça aos pés. Ele é a marca da minha salvação. É olhar para Ele para toda a eternidade, entender o que foi o pecado, entender o que foi o amor e entender o que foi a entrega dele por mim. Entender que Ele hoje é como eu, em corpo, em sangue, em pele. Assim, vou me desdobrar um pouco sobre o que é ter Jesus como nosso intercessor e nosso irmão de sangue. Você pode estar pensando, muito bonito essa história, muito bonito poder entender, mas assim, Tainá, eu estou passando por uns momentos na minha vida que não está legal, sabe?
eu estou desempregado, aconteceu isso na minha casa, descobri essa doença. Então, assim, às vezes eu não estou sabendo lidar. E isso não me ajuda a resolver os meus problemas. E quando a gente ora, a gente sempre ora no final, em nome de Jesus, amém. E aí, às vezes, eu fico pensando, como será que deve ser isso? Jesus está lá no céu, no santuário, intercedendo por nós. É um tipo de ritual que ele chega aos pés de Deus e fala, olha, Pai, aquele meu irmão ali, ele está assim, assado, ele não está bem, eu estou aqui clamando por ele e tudo mais. Só que depois de compreender um pouco sobre isso, eu já imagino diferente. Eu já imagino hoje Jesus suplicando a ajuda de Deus, porque ele está vendo injustiça, porque a gente está passando por uma situação com problema, a gente está entregando no nosso coração, mesmo que a nossa oração seja tão pobre, Jesus está ali, Pai, o meu irmão, ele está sofrendo e eu estou aqui por ele. Quando eu falo meu irmão, eu lembro das minhas irmãs. Eu trabalho com a minha irmã mais velha e uma vez eu fui viajar, a serviço, e um rapaz que nos conhece, começou a falar dela. Só que eu não deixei ele terminar e eu já falei, olha, é o seguinte, ou você para de falar da minha irmã, ou eu vou descer desse carro e vou a pé para Vilhena. Porque o meu sangue ferveu por ter iniciado a conversa em falar da minha irmã. E depois, no decorrer da viagem, ele foi falando, não ia falar mal da sua irmã, eu só ia falar assim, assado. E eu lembrei que realmente meu sangue ferveu quando ele começou a falar alguma coisa da minha irmã. E é assim que eu vejo Jesus, quando ele intercede por nós. O sangue dele ferve quando a gente ora, clama, quando ele vê que você está passando por uma situação, quando ele vê que o diabo está te tentando, o sangue dele ferve, porque ele tem um sangue igual a mim, porque ele é meu irmão de sangue. O sangue vermelho que corre na gente, corre também em Jesus. O sangue de Jesus ferve. Quando você passa por uma tribulação, quando você se ajoelha e clama, o sangue dele ferve. Ele chega aos pais e fala, Pai, é o meu irmão de sangue que está precisando. Isso é Jesus para você. Esse foi o presente que Deus deu. Se você está passando por problema, ele está ali. Se você está sendo pisoteado pelo diabo, o sangue dele ferve. Se você chora de madrugada, ele chora com você. E não importa o nível de como espiritual que você esteja, ou que você ainda vai viver, ele vai ficar ali do teu lado. Nem que seja por 10, 20 ou 30 anos, Jesus vai estar segurando a sua mão. Quantas e quantas vezes Jesus também não já tentou chamar a sua atenção através de uma música ou de uma pregação? Quantas vezes ele quis gritar, maninho, maninha, abre os olhos, me vê, eu estou aqui com você. Quantas vezes, meu amigo, ele nunca saiu de perto da gente. É isso o verso de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que ele ficasse agarradinho nas suas mãos. Esta é a grande beleza deste verso. Eu estava passando a lição na classe jovem há uns sábados atrás, que o tema era o deserto. Os jovens, a lição dos jovens esse trimestre está parecido com os adultos sobre Êxodo, se eu não me engano. E o sábado que eu passei, o tema era deserto. E ali eu comentei com os jovens que, alguns 2 anos atrás, para 3, eu passei por um deserto espiritual. E eu fiquei imaginando assim, Senhor, eu oro todos os dias, eu faço a minha lição, eu tento ser uma boa filha, eu tento ser uma boa líder na minha igreja, eu oro dia e noite, mas eu não estou ouvindo a sua voz. E o silêncio de Deus dói tanto, dói muito. E eu ficava imaginando, Senhor me esqueceu, E eu percebi que o deserto espiritual é o momento de você se conectar com Deus. E para você aprender alguma coisa, Ele está querendo te ensinar.
E eu percebi que mesmo ter passado por um momento assim na minha vida, Deus nunca se afastou do meu lado. Jesus sempre esteve do meu lado. É a gente que se afasta de Deus. Deus sempre esteve aqui, do nosso lado. A gente se afasta, mas Ele permanece aqui. Isso foi o dar de Deus. Este é o maior presente que Deus poderia nos dar. É o amor de Jesus, foi a entrega de Jesus, foi ter Jesus e poder chamar de Jesus de meu irmão. Que nesta noite você possa compreender um pouco o que foi o amor de Deus. Uma vez eu conversando com meu pai, eu tinha acabado de ler o livro O Desejado de Todas as Nações. E eu falava assim, nossa, pai, mas Jesus fez isso, Jesus é assim, Jesus foi maravilhoso, Ele se entregou, Ele morreu, Ele sofreu. A atenção realmente tem que ser para Jesus. Que eu estava fazendo uma comparação entre Deus e Jesus, E aí ele parou, analisou, acho que a resposta que ia me dar, que eu estava questionando um pouco sobre, a atenção realmente tem que ser para Jesus, não que a gente não tenha que dar glória a Deus. Não é isso. Eu só estava fazendo uma comparação depois de ter lido um livro que só falava sobre Jesus, que é o Desejado de Todas as Nações. E aí ele respondeu assim, mas é porque você não vai entender ainda, minha filha, porque você não é mãe. Mas você acha que para um pai foi fácil entregar o filho? E aí eu fiquei pensando e me tocou profundamente. Eu falei, realmente, Jesus ele sofreu, mas o amor de Deus foi tão grande que Ele permitiu que Jesus viesse. Não foi fácil para um pai entregar o seu único filho. O amor de Deus por nós foi muito grande, é muito grande. A gente não vai conseguir compreender. Os anjos não compreendem. Olha para nós, pecadores. A gente peca, cai, pede perdão e Deus ainda está de braços abertos. Não consegue compreender. Deus, como que o Senhor pode amar a Tainá? Olha ali. Ela falhou aqui, levantou, o Senhor perdoou e ela vai falhar de novo. Nós somos fracos. Mas Deus, Ele me ama tanto que se eu pedir perdão de todo o coração, Ele me perdoa. E Jesus, Ele está ali do lado do Pai, falando, Pai, olhe para mim. Foi por ela que eu morri. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Que você continue acreditando neste amor. Que você abra seu coração todos os dias a Deus. Peça perdão, peça ajuda. Abra o seu coração, não só uma conversa monótona sobre Senhor, muito obrigada pelo dia, pela vida. Perdoe meus pecados em nome de Jesus, amém. Tenha uma conversa com Deus, com Jesus, como um amigo, como um irmão. Não tem nada melhor do que ter esse diálogo com Deus, com o seu coração aberto. Que Deus nos abençoe a cada dia, a nossa caminhada, que não é fácil, mas que Deus ele está ali do nosso lado e que Jesus ele está segurando a nossa mão. Amém? Neste momento vamos ter uma música. Todos em pé? Oremos. Nós não conseguimos compreender, Senhor, este amor tão grande por nós, mas nós aceitamos. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias, nos momentos das nossas aflições, que Jesus possa estar segurando a nossa mão e nos soprando o ouvido. Filho, fique firme, pois eu estou aqui. Que o Senhor nos abençoe neste restante de semana, que o Senhor nos traga sábado aqui, de manhã na tua igreja, para louvar e glorificar o teu santo nome. No dia em que o Senhor separaste, para que possamos lembrar da criação, que possamos lembrar que neste dia é um dia de nos entregarmos à obra, à pregação do Evangelho, para que o Senhor possa retornar logo. Perdoe nossas falhas, esteja com cada um aqui presente, com cada irmão, com cada líder desta igreja, e que esta igreja continue sendo luz neste bairro. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Obrigada, Tainá.
E que Deus abençoe a todos nós, né? E que os santos anjos do Senhor acompanhem cada um de nós para nossos lares. Boa noite.